Um menino viveu numa família onde sua mãe, nervosa, constantemente o depreciava, embora cuidasse bem dele sob o ponto de vista físico, alimentar, higiene e cuidados médicos. Ele cresceu se sentindo sem valor e isso prejudicou sua carreira profissional e alguns relacionamentos, como acontece com muitas crianças que foram vítimas de abuso na infância e adolescência. Vamos ver isso agora aqui no Claramente Bem-vindos. Vários estudos científicos têm mostrado que o abuso emocional, o abandono de crianças pelos cuidadores, traumas emocionais infantis podem produzir alterações cerebrais que irão causar dificuldades psicológicas nesses indivíduos ao chegarem na vida adulta. Alguns podem desenvolver transtornos psicológicos e até o uso indevido de substâncias como álcool, medicamentos e drogas ilícitas. O abuso emocional e físico contra crianças pode incluir xingar, ameaçar prejudicar fisicamente a criança, fazer coisas que assustam o filho ou filha, espancar, depreciar e desvalorizar o menino ou a menina. Um dos erros dos pais ou cuidadores de uma criança é a negligência, que significa omissão diante de necessidades emocionais dos filhos. A negligência acontece quando o pai se envolve exageradamente no trabalho e deixa a família de lado, ou quando a mãe fica fissurada em romance, em cuidar de sua estética, deixando os filhos em segundo ou terceiro plano. Cuidar bem de seus filhos envolve acreditar neles, separar um tempo para brincar com eles, levá-los ao parquinho, fazer elogios sinceros diante das conquistas dos filhos, mesmo sendo alguma coisa simples que eles fizeram, lutar para manter a família unida, dar apoio para os filhos em suas dificuldades na escola, no convívio social, também ter uma motivação amorosa para com os filhos, desejando de coração que eles sejam bem-sucedidos nas tarefas. O cérebro de crianças está em rápido desenvolvimento e coisas como exposição precoce a telas de eletrônicos e experiências emocionalmente traumáticas na família, como a presença de um pai ou mãe viciado em drogas, divórcio e brigas constantes, prejudicam o desenvolvimento cerebral dos pequeninos, podendo mais tarde favorecer o surgimento de muita ansiedade, depressão, doença bipolar, estresse pós-traumático, transtorno de personalidade, entre outros. O Dr. Martin Thatcher e colega do Hospital McLean, da Faculdade de Medicina de Harvard e da Universidade Northeastern, estudaram a relação entre o abuso e estrutura cerebral usando exames de ressonância magnética para descobrir mudanças no cérebro entre jovens adultos que sofreram abuso ou negligência na infância. Eles encontraram diferenças em 9 regiões cerebrais nos que sofreram traumas infantis, mais presentes nas regiões cerebrais que auxiliam a equilibrar as emoções, impulsos e o pensamento. Alguns dos efeitos negativos sobre o desenvolvimento do cérebro de crianças vítimas de abusos e negligência na infância são: diminuição do tamanho do corpo caloso, que é uma estrutura cerebral ligada a desempenho motores, sensoriais e cognitivos entre os hemisférios. Também uma diminuição do tamanho do hipocampo, que é uma área importante no aprendizado e na memória. Menos volume no córtex pré-frontal, na região da testa, o que afeta o comportamento, o equilíbrio emocional e a percepção, entre outras funções. Os maus tratos na infância perturbam a maneira como a química cerebral age, prejudicando nas crianças o seu comportamento, como lidam com as emoções e a sua interação social. Crianças vítimas de pais e mães descontrolados emocionalmente podem ficar com frequência em estado de alerta, com dificuldade de relaxar, sentindo medo a maior parte do tempo, tendo dificuldade de aprendizagem. Segundo a teoria do apego, quando ocorre abuso e negligência dos pais para com os filhos, isso prejudica a formação de apego seguro entre a criança e o cuidador dela, produzindo angústia no pequenino e influenciando a maneira como a criança vê a si mesma e aos outros.
Maus tratos na infância também perturbam a imagem emocional que as crianças constroem sobre Deus, porque uma coisa é o que você pensa que Deus é e outra é o que você sente que Ele é. Se a relação dos pais com os filhos é traumática, predominantemente, negligente, abusiva, eles passam a sentir que Deus é assim também, mesmo que racionalmente aprendam na sua religião que Deus é bom. Os estudos têm mostrado que as crianças que sofreram abuso emocional ou negligência na infância podem apresentar mais tarde falta de controle emocional, sentimentos de desvalor pessoal, de desesperança, pensamentos negativos automáticos, dificuldades para lidar com situações estressantes na vida adulta. O que prejudicará a criança mais tarde na vida em função de sofrimentos emocionais na infância dependerá da frequência com que ocorreram os traumas, da idade da criança quando isso aconteceu, quem era o abusador e se a criança teve ou não um adulto confiável e amoroso em sua vida, quanto tempo durou aquele abuso, o tipo e a gravidade do abuso, se houve ou não um socorro para ela diante dos abusos, entre outros fatores como a sensibilidade emocional daquela criança. Os adultos vítimas de abusos na infância que passaram a manifestar transtornos emocionais podem se tratar com psicoterapia individual e, em alguns casos, com o uso de medicamentos. Existem diferentes tipos de terapia psicológica para ajudar adultos que sofreram ou sofrem consequências dos maus tratos na infância. Um deles é a terapia de exposição, que envolve interagir com algo que normalmente provoca medo enquanto aprende lentamente a permanecer calmo. Também existe a terapia familiar, que é um tratamento psicológico destinado a melhorar os relacionamentos dentro de toda a família e criar um ambiente doméstico melhor e mais solidário. A consulta com o terapeuta familiar acontece com todos os membros daquele núcleo familiar ao mesmo tempo. Numa psicoterapia, a pessoa também pode aprender a ficar mais consciente de seus pensamentos e sentimentos e ser instruída sobre como regular saudavelmente suas emoções e enfrentar os estresses de maneira melhor. A terapia cognitivo-comportamental focada em trauma se concentra em ajudar as pessoas a aprenderem novas habilidades de enfrentamento de situações na vida, reestruturar pensamentos negativos, regular seu humor e superar o trauma. Melhor do que tratar traumas originados em maus tratos na infância é prevenir o acontecimento deles. Isso se dá com pais conscientes do impacto de suas palavras e atitudes para com os filhos, que se preocupam em aprender a administrar eles mesmos seus pensamentos disfuncionais e sentimentos perturbados para que possam oferecer melhor educação emocional para seus filhos. Os pais precisam lembrar que seus filhos não pediram para nascer e que merecem ser bem tratados. E também preciso considerar que os filhos não têm culpa dos sofrimentos que os pais tiveram na infância deles e que, por isso, esses pais precisam se controlar para não repetir os mesmos erros que ocorreram no passado deles na família de origem de cada um, pai e mãe. Se você quiser mais detalhes sobre esse assunto, acesse esse site que aparece agora na sua tela. Então, é isso que eu queria compartilhar com você e por hoje você pode pensar bem nisso, Papai e mamãe que está assistindo o programa. Deus vai te ajudar você a controlar o seu sofrimento do passado para não repetir no presente, tá? Sua criança merece isso. Fico aqui, até o próximo Claramente.